Se você é de casa, já ouviu falar em micropigmentação. Sabe que esse procedimento sempre dominou o mundo da beleza, né? Mas será que todo mundo sabe tudo sobre ele? Ao vivo aqui comigo uma especialista no assunto, Cíntia Dotto, seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A gente vai tirar aí, né, desmistificar todos os mitos Sim. e trazer verdade sobre esse procedimento, né? Hoje eu trouxe os mitos e verdades sobre essa técnica. Hoje em dia a gente tem uma técnica mais natural, mais moderna, então tem muita gente ainda que não sabe muito como funciona, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então bora começar, né? Primeiro eu quero saber, para você explicar pro pessoal de casa, quem nunca ouviu falar, duvido que tem alguém que já não tenha ouvido, né? Para começar, mas quem nunca ouviu falar, o que seria exatamente a micropigmentação? É a mesma coisa que tatuagem? A micropigmentação ela é feita numa camada mais superficial da pele, então ela não é um procedimento definitivo como a tatuagem. Então é um procedimento hoje em dia mais natural, né? Se você busca um profissional que saiba fazer uma técnica mais natural, mais superficial, é um procedimento que vai saindo com o passar do tempo. Então ele não deixa cicatriz, não deixa manchas, é um procedimento bem mais natural. Olha só que bacana, você comentou sobre essa questão da naturalidade. Inclusive, a gente tem visto essa tendência, né? O pessoal buscando trazer mais naturalidade, diferente de uns anos atrás, que teve um boom aí de harmonização facial exagerada, preenchimentos, enfim. Então, essa técnica traz isso também, naturalidade, né? Sim, hoje em dia a gente sempre busca um procedimento bem mais natural. Então, a gente segue bem a estrutura da sobrancelha da pessoa, sem ficar mudando demais. É um preenchimento de falhas ali mais suave, para a pessoa realmente parecer que a sobrancelha é dela mesmo, não parecer que tem um procedimento ali. Daqui a pouquinho eu vou pedir para colocar as imagens, né, do seu trabalho, inclusive, que eu achei maravilhoso, de fato, muito natural, viu? Obrigada. Agora eu quero saber que técnica que você usa, né? Porque a gente sabe, tem muitas, tem aquela fio a fio, por exemplo. Sim. Eu trabalho com a fio a fio, mas é uma técnica que chama nanopigmentação. Ela usa uma espessura de agulha mais fina, mais superficial também. Então é um procedimento que a gente fala que pode durar entre 6 meses até 1 ano. A gente indica retoques anuais para manter. Então é um procedimento que não deixa aquela coloração fantasia, né, que a gente chama com o passar do tempo, que pode ficar azulada ou alaranjada. Ele vai clareando de forma gradual e aí sempre mantendo essa questão natural mesmo da sobrancelha. Você comentou justamente sobre essa cor artificial, confesso. Tem algumas amigas que fizeram, né, o procedimento, por exemplo, há muitos anos atrás, onde que acredito eu que a técnica estava ali começando, né? Assim, o pessoal estava, claro, está sempre aprimorando. Chegaram atualmente em um estado que, assim, é o terror para elas. Como é que faz para corrigir? Tem como? Sim, a gente trabalha com remoção a laser também, então a remoção a laser é o método mais seguro para a gente conseguir reverter todo esse processo. Então, dependendo de como que está a profundidade ali do pigmento, a cor, são mais sessões. A gente estima ali numa média de 1 a 4 sessões para poder clarear bem e assim poder fazer um procedimento mais natural por cima, sem ficar com aquela cor ali atrapalhando, né, o procedimento embaixo. E é indicado para todo mundo fazer? Por exemplo, no meu caso aqui, acredito que eu preciso por conta das falhas que a gente tem. É natural, né? E surgindo as falhas ao longo dos anos. A gente vai ficando com o passar do tempo com a sobrancelha um pouco mais rala. É normal, às vezes até pela questão hormonal, a gente pode ir tendo um pouquinho de falhas, perdendo um pouco de pelo. Então, assim, essa técnica, ela é indicada para todo mundo, desde meninas mais novinhas. Eu faço meninas, assim, com 17, 18 anos, que já tem algumas falhinhas. Por não ser um procedimento definitivo, não tem problema nenhum ser feito. E eu atendo até, brinco, eu tive uma paciente esses dias com quase 90 anos, Olha então só que legal. É indicado para todas as idades, não tem nenhum problema. E é ali, né, para você revigorar a sua autoestima, digamos, ainda mais porque o rosto é a moldura, né, a primeira impressão. E não é porque a gente vai ficando com o passar do tempo mais idosa que tem que perder a autoestima. Então, a gente atende muitas mulheres super vaidosas, assim, e acho super legal. Sempre querendo ali estar bem, sem maquiagem mesmo, né? A gente já acordar com a sobrancelha bonita. Olha só que bacana, né? Vou até, inclusive, pedir pro pessoal colocar aqui no telão pra gente alguns desses antes e depois que vocês trabalham, que, gente, realmente transforma, né? A gente vê, por exemplo, qual é o caso dessa sobrancelha? Ela tem bastante falha ali em cima. Você vê que é uma sobrancelha um pouco mais cheia, mas olha, o início faltava, na estrutura toda dela a gente conseguiu fazer todo um contorno com um fio a fio para realmente preencher a sobrancelha, deixar um aspecto mais cheinha e o aspecto mais definido, né? Realmente, e é isso que você falou, né? Transforma de fato, assim, a moldura, né? O rosto.
é aquilo, a pessoa já acorda se sentindo bem, sem precisar ficar ali preenchendo com lápis todo dia. E fora que fica muito mais natural do que lápis, né? A gente, esse aspecto de fio a fio dá a impressão que a sua sobrancelha já nasceu assim. Olha só, gente, esse outro exemplo que traz aqui é uma paciente que, no caso, ela é uma cliente que quase não tinha pelos. Né? Então, realmente, o resultado é impressionante. Inclusive, eu atendo muita gente que até por alguma doença ou alopécia, tem gente que às vezes teve câncer, perdeu realmente toda a sobrancelha, então dá pra fazer um trabalho muito natural, mesmo com quem não tem pelos. Que bacana. Agora falando sobre os cuidados, precisa ter algum cuidado específico antes mesmo de fazer esse procedimento? Olha, antes praticamente não necessita de muito cuidado. Eu peço assim para a pessoa não ficar tirando muita sobrancelha antes, se possível ir com a sobrancelha ali mais cheinha mesmo, que aí eu consigo ali trabalhar com os pelinhos que a pessoa já tem naturalmente. Vejo o que eu consigo preservar. Mas os principais cuidados mesmo são depois do procedimento, que aí a gente até entrega por escrito tudo que a pessoa tem que fazer, uma pomadinha também para a pessoa usar na cicatrização. E é um procedimento que cicatriza bem rápido, muito tranquilo mesmo. E quais cuidados seriam esses depois, né, do procedimento? Por exemplo, essa cicatrização que você comentou, como funciona? Ela cicatriza bem naturalmente, então só passar a pomadinha duas vezes por dia por uma semana. E a gente pede também para exposição ao sol, mar, piscina, evitar uns 15 dias. Caso a pessoa não tenha problema nenhum, a pessoa vai para a praia, é só proteger com um boné, um chapéu, realmente não ficar ali tomando sol no rosto. E a cicatrização ela é bem rápida mesmo. Falando ainda sobre isso, né? Me chamou a atenção agora essa questão da cicatrização. Por exemplo, quem tem queloide pode realizar o procedimento ou precisa ter mais cuidado? Não, como é um procedimento mais superficial, ele não gera uma cicatriz ali como um corte profundo que pode gerar uma queloide. Então, mesmo quem tem queloide não tem problema nenhum fazer essa técnica. Às vezes tem algumas outras técnicas, outros profissionais que fazem mais profundo. Às vezes até hoje em dia tem gente que ainda trabalha com a técnica como se fosse uma tatuagem. Então tem que pesquisar bem o profissional para poder fazer uma técnica mais moderna. Com certeza. Ainda falando sobre esse depois do procedimento. A pessoa foi lá, fez o procedimento. Precisa estar, além do retoque, que daqui a pouco a gente comenta também, precisa ficar indo fazer a sobrancelha com frequência também? Como é que funciona? Olha, quem tem bastante pelos, a gente sempre indica manter o design pelo menos uma vez por mês. Porque a sobrancelha ela continua crescendo naturalmente. Inclusive, tem muitas mulheres que têm pelinhos brancos, então é importante a gente manter a tintura específica para a sobrancelha. O procedimento a gente vai colocar fios novos, mas os seus fios continuam crescendo naturalmente. Então, a manutenção mensal assim, de um design com tintura, para quem precisa, é legal manter, sim. Você comentou, né, que você recomenda que faça o retoque com uma certa frequência. Por exemplo, fiz hoje o procedimento, daqui quanto tempo eu preciso voltar para fazer esse retoque? Aí a gente indica voltar para um retorno com cerca de 30 a 60 dias, que aí a gente avalia se ficou alguma falha, se a pessoa até quer um pouquinho mais, porque hoje em dia todo mundo tem medo, pede o mais natural possível. E aí quando a gente volta, é legal ter esse retorno, que aí a pessoa já deu tempo da pessoa acostumar. Tem gente que pede, eu adorei, eu quero um pouquinho mais forte, então é super tranquilo, dá pra gente até intensificar um pouco mais no retorno. Então, com 30 a 60 dias que volta para esse retorno, e aí depois disso só uma vez por ano. Olha que bacana, então a manutenção é baixíssima, né? Sim. Uma vez no ano, super tranquilo. Já fica lindo ali e mantém por bastante tempo. Olha só, gente, que bacana. Agora eu quero saber, né? Dói muito para fazer esse procedimento? É tranquilo? Tatuagem, assim, eu tenho algumas, então assim, a gente sabe, dói um pouquinho. E a tatuagem a maioria faz sem anestésico nenhum, né? Lá a gente tem todo o cuidado, a gente passa a pomadinha anestésica, as clientes ficam 30 minutinhos ali esperando antes do procedimento. E aí na hora de fazer, se a pessoa ainda estiver sentindo algum desconforto, eu reaplico um anestésico durante, que aí ele age rapidinho, então é muito tranquilo. A maioria das pessoas consegue até descansar, dormir mesmo no procedimento. Olha só, caramba! É bem suave. Me impressionou, fiquei curiosa agora para saber, para conferir de perto como é que é esse procedimento. Falando agora sobre quem tem pele oleosa, né? É indicado fazer também? É tranquilo ou tem algum problema? A pele oleosa é uma pele que ela tende a expulsar um pouco mais o pigmento. Pelo fato dos poros dilatados, a questão da oleosidade mesmo da pele expulsa um pouquinho mais. Então a gente trabalha ali de maneira mais personalizada. A pele oleosa, a gente
até a profundidade, às vezes se eu precisar um pouquinho mais, mas é uma pele que dura super bem também, sabendo trabalhar naquela pele específica. Você comentou sobre essa questão da pele oleosa expulsar, né, o pigmento. Com quanto tempo a gente vê de fato o resultado? Por exemplo, fiz hoje, daqui quantos dias eu vou conseguir ver exatamente o resultado? Então a gente fala que o processo final da cicatrização mesmo é com 30 dias. Mas assim, na primeira semana, os primeiros 5 dias ela fica mais intensa, depois ela pode começar a cicatrizar. Essa técnica, o ideal é que ela nem forme casquinha, ela cicatriza bem natural mesmo. E aí, assim, com uns 15 dias ela já tá bem suave mesmo, e com 30 é a cicatrização completa. Olha só que bacana, então é bem rapidinho, você já consegue ver como ela vai ficar ali de fato. Não, e no dia seguinte, assim, no mesmo, inclusive as fotos que eu tiro são tiradas na hora, então na hora já fica um procedimento lindo. E aí a gente pede esses cuidados ali nas primeiras semanas só pra ela cicatrizar direitinho. Uma outra dúvida que normalmente o pessoal de casa tem é tipo, vou fazer a micropigmentação. Pode mudar ali a expressão do meu rosto? Acho que isso é uma dúvida assim comum, né? Tem muita gente que às vezes não respeita o formato natural da sobrancelha e às vezes quer mudar demais. Inclusive tem clientes que pedem, eu queria a sobrancelha bem arqueada. Então assim, hoje em dia a gente tem que trabalhar com a naturalidade, seguir o que você tem e melhorar aquilo para ficar um procedimento harmônico para o seu rosto. Então a gente consegue valorizar ali a expressão. É claro que tem gente que tem a sobrancelha muito caidinha, aquele ar triste da sobrancelha, então a gente podendo elevar um pouquinho já muda completamente a expressão daquele rosto. Então dá pra gente mudar, mas a gente sempre respeita para também não ficar algo muito fora de onde não tem pelos. Porque senão fica, depois com o passar do tempo, não fica natural. Olha, me surgiu uma outra dúvida então, né? Você comentou que dá de fato então para dar aquela erguidinha. Seria aquela erguidinha do Botox, que normalmente a gente vai e eles fazem assim? Tem muita gente, como lá na clínica a gente também trabalha com Botox associado, tem muita gente que às vezes quer ficar erguendo a sobrancelha só com Botox. Então, com a micropigmentação, dá pra gente melhorar um pouco o aspecto dessa cauda, deixar mais erguidinho aqui, sem ficar também muito artificial e sem ficar precisando depender somente de Botox. E aí depois, se a pessoa quiser complementar com Botox para ainda dar uma valorizada a mais, é super bem-vindo. Olha só, eu comentei agora há pouco, né, sobre o caso das minhas amigas, de algumas amigas que eu conheço que já fizeram muitos anos atrás e, enfim, deu ruim. A gente vê muitos casos viralizando também na internet, né? Acredito que a importância de escolher alguém ali qualificado é fundamental também, né, Cíntia? Sim, a gente sempre fala para ver fotos, até opiniões de pessoas que já fizeram. A gente recebe muita gente por indicação mesmo. Quando eu faço alguém, às vezes traz a mãe, traz a irmã, a amiga. Então é legal isso, você vê quem já fez como profissional e ver as fotos também, o portfólio, para ver se é aquilo que você busca. Tem gente que quer um procedimento mais marcado mesmo, né? Então é legal ali escolher o profissional de acordo com o que você quer. Hoje em dia a gente sempre fala para escolher algo que não seja definitivo, porque a moda sempre muda com o passar do tempo, às vezes não é mais aquilo que você gosta. Então, assim, sempre legal um procedimento que saia com naturalidade com o passar do tempo. Com certeza. Acho que a palavra, né, desse ano, inclusive, é justamente essa. A tendência é a naturalidade. Você acredita, né, que a gente pode esperar do futuro? Será que vai mudar alguma coisa por aí nesse caminho? Falando, né, em relação à micropigmentação, o que você acompanha do mercado? Olha, eu acho que essa tendência mais natural, ela veio para ficar realmente, né? Hoje em dia é difícil quem busca ainda um procedimento muito marcado. Mas a moda está sempre mudando. A gente hoje em dia faz na clínica muito um procedimento que chama Brow Lamination, que é um procedimento que ergue mais os pelinhos, ele dá um efeito ali de fox eyes, porque ele deixa a sobrancelha um pouquinho mais elevada. Então é um procedimento que a gente tem muita procura na clínica. Olha que legal. E sempre tá lá lançando coisas novas, mas eu acho que realmente procedimentos sempre com uma pegada mais natural é o que vai ficar. E esse procedimento que você comentou, inclusive, ele tem durabilidade de quanto tempo, por exemplo? Já tô tirando uma dúvida particular mesmo. A Brow Lamination, ela tem uma durabilidade de cerca de 30 dias. Olha. Então é um procedimento que a gente tem mais recorrência, as clientes vão uma vez ao mês para fazer e são produtos, né, que a gente usa, que a gente consegue alisar o pelinho e estilizar para o sentido que a gente quer. Então a gente consegue dar uma natural, às vezes a gente pode penteá-los assim mais para diagonal, ou um pouquinho mais para cima, dependendo do que a pessoa gosta. Mas lá a gente sempre faz um acabamento cortando para não deixar aquele aspecto muito arrepiado também, que acho que não fica tão legal.
Concordo aí. Agora, pra gente ir finalizando, queria que você deixasse um recado pra quem tá em casa, né, que tava pensando em fazer micropigmentação, mas tava com um medinho, assim. Sim, se vocês quiserem depois acompanhar o meu Instagram, meu trabalho, é @cintiadotto, com TH e 2 T's. Lá vocês podem ver todas as fotos, a gente tem muitas clientes, desde clientes mais novinhas, clientes mais idosas e todas com um aspecto muito natural, então não precisa ter medo. Mesmo em relação à dor, é super tranquilo. Lá a gente tem todo esse cuidado com anestésico, então não precisa ter nenhum medo, só ir e ser feliz. Obrigada pela participação, Imagina. sempre um prazer falar com você. Prazer, Roberta. Até mais, gente. Até mais.